Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos ouvir a voz do Deus da Bíblia. Vamos abrir a Sagrada Escritura na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. E este é o quinto culto que o pastor faz, desenvolvendo o tema: sem santificação ninguém verá o Senhor. E o texto que está dando suporte a esta série de pensamentos é este de Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz assim a palavra: segui a paz com todos. Olha, é seguir a paz com todos, não é seguir a paz apenas com o irmão que está sentado do lado no mesmo banco. Você já está acostumado a sentar no mesmo lugar, aquela pessoa do mesmo lado, aí só quer seguir a paz com ele. Não é seguir a paz apenas com aqueles que fazem parte da mesma denominação. A Bíblia diz: seguir a paz com todos. Com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos orar a Deus para que mais uma vez o Espírito Santo fale ao nosso espírito sobre esta palavra. Oremos ao Senhor agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, como é bom, meu Deus, nós temos o privilégio de ouvir a Tua voz. Como é difícil, Senhor, nos dias que nós vivemos, dias onde a incredulidade campeia em todos os quadrantes da terra. Nós vivemos os dias que o apóstolo Paulo havia predito, de que as pessoas não suportariam ouvir a sã doutrina, que elas se recusariam a dar ouvidos à verdade, se entregando às fábulas. E nós somos pessoas privilegiadas, porque nós temos ouvido a sã doutrina, nós não temos nos recusados a dar ouvidos à verdade, nós não vivemos mais se entregando a fábulas. Hoje nós nos entregamos de corpo, alma e espírito à Tua verdade, ao Evangelho da graça de Deus, a verdade que edifica, a verdade que liberta, a palavra que limpa, a palavra que gera em nossas vidas agiasmo, respeito religioso, separação do que é profano, dedicação, devotamento, a palavra que faz com que nós sejamos novas criaturas. E queremos nesta manhã, Senhor, mais uma vez ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Queremos ouvir a voz que vem dos céus. Não queremos ouvir a lógica, não queremos ouvir doutrinas de homens, não queremos ouvir achismos, não queremos ouvir discussões teológicas. Nós queremos ouvir aquela mesma voz que Samuel ouviu, aquela mesma voz que Moisés ouviu através da sarça ardente, aquela mesma voz que Davi ouviu, que Abraão ouviu, que Paulo ouviu no caminho de Damasco. Nós queremos ouvi-la hoje através da Tua palavra. Então fala a Tua igreja, fala ao Teu povo, usa-me, meu Deus, como instrumento Teu, inspira-me a falar para os Teus pequeninos, para os Teus escolhidos, capacita-me, meu Deus, porque a minha suficiência vem de Ti, eu dependo de Ti, Senhor Jesus Cristo. E tudo que for falado aqui nesta manhã, tudo que for realizado neste culto, que seja para a Tua honra, para o Teu louvor e para a Tua glória, em nome de Jesus, em nome do Senhor, e todos que creem digam amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Meus amados irmãos, igreja santa, igreja gloriosa do Senhor Jesus Cristo, povo que a Bíblia diz é de propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso. Este é o quinto culto que o pastor faz, desenvolvendo esse tema: sem santificação ninguém verá o Senhor. E eu tenho meditado, eu estava ontem meditando sobre esta palavra, e Deus estava falando ao meu espírito, o Espírito Santo estava me inquietando, e Deus estava mostrando que o maior drama do povo de Deus nos dias de hoje é exatamente a falta de conhecimento.
Não existe nada mais pernicioso, não existe nada que cause mais danos à igreja de Jesus, ao povo escolhido de Deus, do que a falta de conhecimento. A maior necessidade do povo de Deus hoje, meus irmãos, é conhecer o evangelho da graça de Deus. Esta é a maior necessidade que a igreja de Jesus tem. Conhecer, por exemplo, que há uma santificação que é para a salvação, e que esta santificação para a salvação, o próprio Deus já imputou ao nosso espírito, e Ele fez isso graciosamente. Nós não tivemos nenhuma participação neste processo, tudo dependeu de Deus. Por isso que Paulo disse aos Efésios: pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, isto é dom de Deus. Ele disse aos Romanos: não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então Deus usou de misericórdia para conosco, aqueles que Ele predestinou, aqueles que Ele escolheu, aqueles que Ele elegeu desde antes da fundação do mundo, e Ele imputou ao nosso espírito a santificação para que nós sejamos salvos, para que nós tenhamos o direito à vida eterna, o direito de tornarmos outra vez aos céus, que é a nossa pátria. Mas há também uma santificação que é para ver Deus agir. Há uma santificação que é para você ver Deus cumprir promessas, para você ver Deus operar sinais, operar milagres, responder às tuas orações. E esta santificação para ver Deus agir, ela é operada na nossa vida pelo Espírito Santo, à medida que nós vamos recebendo o quê? A palavra. À medida que eu vou recebendo a palavra, à medida que você vai ouvindo a graça de Deus, e esta palavra, ela penetra na tua mente, e ela desce para o teu coração, então o Espírito de Deus vai operando em você, vai gerando na tua vida santificação. Olha, meus irmãos, o povo de Deus, independente de denominação, ele precisa urgentemente conhecer isto aqui. Porque a maioria do povo evangélico imagina que esta santificação, que Paulo está se referindo aqui em Hebreus 12:14, é para a salvação. Eles imaginam que o apóstolo estava dizendo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém será salvo. Ora, se esta santificação aqui de Hebreus 12:14 fosse para a salvação, então Jesus não seria o autor da nossa salvação. Você seria o autor da tua salvação. Se dependesse de alguma coisa que eu ou que você tivéssemos que fazer para que sejamos salvos, não precisaria Jesus ter morrido na cruz em nosso favor? Ora, a salvação dependeria de cada um de nós. Não, esta santificação aqui que Paulo está se referindo, não é para a salvação, é para você ver Deus se manifestar. Ele disse: sem santificação ninguém verá o Senhor, ninguém verá Deus agir, ninguém verá Deus cumprir promessas, ninguém verá Deus galardoar, ninguém verá Deus responder às suas orações. Agora, o mais grave ainda é que muitos imaginam que esta santificação aqui é falar em línguas. Oh, santificação é falar em línguas estranhas, é lamber o pó, é você não ir a uma praia, é você não poder assistir um programa de televisão. Muitos imaginam que essa santificação é a mulher não poder usar uma calça comprida, não poder usar uma maquiagem, não poder pintar as unhas. Não, 1000 vezes não. Tudo isso são vãs filosofias, todas essas coisas são doutrinas de homens e que não tem absolutamente nada a ver com a verdade de Deus. A santificação para você ver Deus agir, não tem absolutamente nada a ver com o teu exterior. Não tem nada a ver com a roupa, não tem nada a ver com a unha se está pintada, se não está pintada, se cortou o cabelo, se não cortou o cabelo, se foi a uma praia, se não foi a uma praia, se foi ao cinema, se deixou de ir ao cinema. Isso não tem absolutamente nada a ver. Eu vou mostrar para você que isso é verdade. Veja, por favor, no Velho Testamento, 1 de Samuel, capítulo 16... 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Veja o que diz aqui a palavra. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Agora preste atenção no que Deus está dizendo. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Olha só, irmãos, Deus está dizendo: olha, não atende para a aparência das pessoas, não atende para a altura, não atende para a maneira de vestir, não atende para a sua aparência exterior, porque o Senhor Deus não vê como vê o homem.
Olha, o homem vê o exterior, o homem fica observando. Será que está calça comprida? Não está de calça comprida? Cadê a unha? Pintou ou não pintou? Se pintou a unha, ele diz, é Jezabel, não tem salvação, não é crente, não é de Jesus. O homem vê o exterior, vê o estereotipo. Deus disse ao profeta, mas eu, Deus, não vejo dessa forma. Eu vejo o coração. Então, esta santificação, meu irmão, é uma conduta moral. Esta santificação aqui é um tipo de comportamento que a pessoa passa a ter no seu dia a dia da vida, que vai expressando, que vai manifestando ao mundo o quê? O caráter de Deus. Esta que é a santificação que Paulo se refere. É uma conduta moral, é um comportamento que você tem, que as pessoas olham para você, elas veem a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar, a sua maneira de proceder, elas veem a sua maneira de pensar, os seus pensamentos, a sua maneira de se comportar em qualquer local, em qualquer circunstância, e elas veem em você o caráter de Deus. O caráter de Deus. Então Paulo está dizendo aqui, sem santificação, ninguém verá o Senhor, ninguém verá Deus agir, ninguém verá Deus cumprir promessa, ninguém verá Deus operar sinais, operar maravilhas, operar de uma forma sobrenatural na sua vida. Isso significa que as pessoas que não têm visto Deus agir, que não têm visto Deus se manifestar nas suas vidas, que não têm visto Deus abrir portas, que não têm visto Deus operar sinais, que não têm visto Deus responder às suas orações, é porque elas não estão vivendo uma vida santificada. Este é o motivo, esta é a razão. E você vê que a grande maioria do povo de Deus não tem visto Deus agir. Eles imaginam que Deus vai agir através de sacrifício, através de jejum, através de pagar o preço. E veja o povo de Deus aí jejuando, pagando o preço, lambendo pó, esfolando o joelho no chão, subindo monte, descendo monte, e faz vigília às sextas-feiras, e faz ciclo de oração, e faz culto de quebra da maldição, e faz 1001 coisa, e não vê Deus se manifestar. Porque não é por obras da lei, é por santificação. E sem santificação, ninguém verá o Senhor. Diga para o teu irmão, sem santificação, ninguém verá Deus agir. Diga, ninguém verá Deus agir. Então, esta santificação aqui, meu irmão, olha, tem que estar presente na tua maneira de falar, tem que estar presente nas tuas atitudes, tem que estar presente na tua maneira de agir, tem que estar presente na tua maneira de se relacionar, por exemplo, com os teus vizinhos, na tua maneira de proceder no teu local de trabalho, na tua maneira de você se relacionar com os irmãos da igreja, na tua maneira de você se relacionar com o pastor, na tua maneira de se relacionar com a tua família, na maneira como você procede em relação às coisas espirituais, em relação às coisas de Deus. Tudo isso aqui está implícito na santificação. Agora, esta vida santificada que Deus requer, é Deus que requer, não é o pastor que requer. Esta vida santificada que Deus requer de cada um de nós, só é possível de existir no nosso viver diário através do pleno conhecimento da palavra. Não há outra forma. O povo de Deus imagina que a santificação vem pelo jejum. Não, não é pelo jejum. A santificação vem pelo pleno conhecimento da palavra. E este é o grande drama do povo de Deus. Porque, irmãos, por que a grande maioria do povo de Deus vai cada dia de mal a pior? Por quê? Por que nós vemos na igreja de Jesus Cristo, e isso em todas as denominações, uma grande maioria do povo de Deus sem ver Deus se manifestar em suas vidas? Porque não conhece a palavra? Porque não conhece a verdade? Porque não conhece Deus, e aí as pessoas não têm santidade, e por consequência, elas não veem Deus se manifestar em suas vidas. Olha, no livro de Provérbios, veja por favor, Provérbios capítulo 23, Provérbios 23, versículo 18, Deus fala através do sábio Salomão, e diz assim o Espírito: porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Mas olha, irmãos, ao mesmo tempo que Deus faz uma promessa, que Deus diz, olha, deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança, em contrapartida, quantas vidas frustradas nós temos observado na obra de Deus?
Às vezes é uma frustração financeira, às vezes é uma frustração que a pessoa carrega de não ver os seus sonhos realizados, a frustração de não ter paz, de não ter saúde, a frustração de não ver as suas orações respondidas. E consequência de que, pastor? Tantas frustrações que nós vemos na obra de Deus. Da falta de uma vida santificada. Uma vida separada do que é profano. A falta de dedicação, a falta de devotamento, a falta de respeito religioso. As pessoas não são devotadas às coisas espirituais. No mesmo livro de Provérbios, capítulo 4, volta um pouquinho atrás. Provérbios 4, versículo 20. Olha como isso aqui é importante, viu? Como isso aqui é precioso. Ele disse assim: filho meu, quem é filho de Deus, diga amém. Então é para você que ele está falando, viu meu irmão, viu minha irmã? Ele está dizendo: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Olha, Deus não está dizendo aqui: atenta para os milagres que eu realizei, atenta para os prodígios, atenta para as maravilhas que eu fiz. Não, não é isso que ele está dizendo. Deus está dizendo o quê? Atenta para as minhas palavras. Diga forte: para as minhas palavras. O que é atentar para as palavras de Deus, pastor? É você atentar para todo o desígnio de Deus, para toda a verdade de Deus, que está contida no Evangelho da graça de Deus, que Jesus Cristo ressuscitado revelou a Pedro. Ah, não foi a Pedro? Foi a quem? A Paulo. Como é bom a igreja que tem conhecimento, hein? Se o pastor falar uma bobagem, ele se dá mal, né? Porque ninguém recebe. Opa! Está errado, pastor, não recebemos essa palavra. Não foi a Pedro, foi a Paulo. Então, atenta para as minhas palavras. Quando você atenta para a palavra de Deus, quando você inclina os teus ouvidos, quando você não deixa a palavra se apartar dos teus olhos, o que acontece? Ele diz: são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Quer dizer, se eu quero ter vida, se eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, se eu quero ter uma pessoa que tenha paz, que tenha os meus sonhos realizados, se eu quero ser uma pessoa vitoriosa, se eu quero ter saúde perfeita, aqui está a receita, aqui está a fórmula. Basta você fazer isto aqui: atentar para as palavras de Deus, inclinar os teus ouvidos aos ensinamentos de Deus. E aí outra vez o drama da igreja. Você sabe que uma pessoa às vezes passar 10 anos, 20 anos, 30 anos numa igreja, e ela não ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus? Vai uma semana, aí ouve o pastor falar que Jesus curou o cego. Vai na outra semana, aí o pastor diz: meus irmãos, haviam 10 leprosos, e os leprosos vieram, e clamaram, e suplicaram, e Jesus curou da lepra. Aí começa a falar de cura, de milagres. Vai na outra semana, porque tinha uma mulher hemorrágica, ela sofria 12 anos, e um sofrimento atroz, e ela entrou no meio da multidão, e ela tocou na honra do vestido de Jesus. Aí na outra semana o pastor fala do grande milagre que foi a abertura do Mar Vermelho. Aí na outra semana o pastor fala das muralhas de Jericó que caíram. Vai na outra semana, aí o pastor vem cheio de vãs filosofia, cheio de doutrinas humanas. Porque não pode usar calça comprida. Se usar maquiagem, você não é de Deus, você não tem o Espírito Santo. E a pessoa fica ouvindo essas bobagens. Vai na outra semana, aí ouve um pseudo pregador dizer: o diabo está na tua vida, ele quer te destruir, você tem que fazer uma corrente de libertação, você tem que combater o capeta, a pombagira, o preto velho, o Exu. Vai na outra semana, porque vamos fazer um culto de quebra da maldição, tem maldições na tua vida, são maldições dos teus antepassados, e as pessoas não ouvem a palavra de Deus. Está um grande drama. Aqui nesta igreja, você ouve a voz de Deus. Aqui você tem um privilégio, meu irmão, de poder atentar para a palavra de Deus, de inclinar os teus ouvidos aos ensinamentos de Deus, porque quando eu subo neste altar, quando eu ocupo este púlpito aqui, eu venho trazer para você a palavra de Deus, ensinamentos do Espírito Santo, amém? E eu quero falar nesta manhã de mais algumas coisas importantes, que quando você não respeita, quando elas não são respeitadas,
elas fazem com que você não veja Deus se manifestar na tua vida. As portas ficam fechadas, as bênçãos de Deus ficam retidas. Isso é importante você atentar para isso. Vamos, por favor, na primeira epístola aos Coríntios. Abra a tua Bíblia agora em 1 de Coríntios. Primeira epístola que Paulo escreveu a esta igreja. Capítulo 10, versículo 1 em diante. Isso é importante, viu? Para a tua vida, preste muita atenção. Atenta para as minhas palavras, filho meu. Aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Olha, você está ouvindo a palavra de Deus, você tem que inclinar os teus ouvidos a esses ensinamentos aqui agora. Então vamos lá. 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 1 em diante. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Segure um pouco aí este versículo. Olha, aqui tem um ensinamento precioso. A Bíblia está dizendo: Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Quer dizer então que, se a Bíblia diz que nós fomos chamados para ser santo, nós já vimos isso aqui, né? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2, não é isso? Nós já vimos no nosso estudo. Então, se eu sei, se você sabe que há um chamado de Deus para que nós vivamos uma vida de santidade, e você não dá importância a isto aqui, se você negligenciar esta vontade de Deus na tua vida, na tua vinda aos cultos, na tua presença na igreja, no estudo da palavra, se você negligenciar isto aqui na prática da palavra de Deus, no dia a dia da tua vida, sabe o que vai acontecer? Deus não se agrada. Olha, Deus não se agrada. Você veja que Deus não se agradou da maioria deles. E o que aconteceu? Razão porque eles ficaram prostrados. Ficaram prostrados, ficaram caídos. Olha, meus irmãos, há muita gente que vive prostrada na obra de Deus, porque começaram a fazer um monte de coisas erradas, começaram a ter um tipo de procedimento que Deus não se agrada, contrário à palavra, contrário à Bíblia, e a Escritura diz: Deus não se agradou deles. Deus não se agrada deles. Agora, vamos ver por que Deus não se agradou da maioria deles. Aqui está falando do povo de Israel, aqui está falando do povo judeu. Vamos, por favor, no versículo 6. No versículo 6 diz assim: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então, primeiro erro, qual foi a primeira coisa que eles fizeram que Deus não se agradou, e por causa disso eles ficaram prostrados? A cobiça. Não cobicemos as coisas más. Olha, irmãos amados, se você não estiver com o teu coração perfeitamente alimentado pela palavra da graça de Deus, o teu coração é corrupto, o teu coração vai começar a cobiçar coisas mais, e Deus não vai se agradar, e você vai ficar prostrado na vida. Foi o que aconteceu com o povo judeu. Vamos ver isso em Números, lá no Velho Testamento, lá no Pentateuco. Números capítulo 11, Números 11, versículo 4 em diante. Olha aqui, todos encontraram? Na minha Bíblia do altar está na página 199, página 199. Então vamos lá. Diz assim o versículo 4: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Olha que coisa impressionante. Começaram a cobiçar coisas mais. Irmãos,
Eles estavam preferindo desfrutar das coisas do Egito, mesmo que eles tivessem que tornar a escravidão. Deus havia libertado eles de 400 anos de escravidão, 400 anos de sofrimento, 400 anos debaixo do jugo de Faraó. E quando eles vão pelo deserto, acabou a provisão de comida, Deus mandou um maná dos céus, e eles disseram: este maná tem gosto de coentro. Não, nós não estamos satisfeitos com isso. Quem é que vai nos dar carne para comer? Melhor era estar no Egito. No Egito nós tínhamos peixes de graça, nós tínhamos pepino, nós tínhamos isso, nós tínhamos aquilo outro. Quer dizer, preferiam desfrutar das coisas do Egito, ainda que isso lhes custasse a escravidão, a liberdade. Há muitos anos atrás, isso já fazem 10 anos, foi quando eu saí da Seita Universal, e alguns pregadores depois me procuraram, quiseram ficar comigo, e tinha um rapaz, que também era daquela época, e eu vou dizer o nome dele, que aqui eu não tenho papas na língua, chamado Antônio Carlos. Ele hoje faz parte dessa seita mundial do poder de Satanás. É a mesma coisa, né? Mundial do poder de Satanás. Que ali não tem poder de Deus nenhum ali naquele negócio. E este rapaz: não, porque eu quero trabalhar, eu sei que tudo isso aqui é mentira, eu também estou enojado, eu não quero mais continuar nesta farsa, eu quero servir a Deus, eu quero... Ok, então venha servir a Deus conosco. E começamos um trabalho, começamos uma luta, e era muito difícil, era um começo terrível. Quem esteve conosco naquele começo sabe como foi duro, como o povo de Israel, saindo de uma escravidão do Egito, caminhando por um deserto violento, até chegar à terra prometida. E houve um momento que este rapaz, que pregava tanto a fé, quando ele ocupava um púlpito de igreja, era uma maravilha. Olha, falava de fé, exortava o povo a viver a fé, ele demonstrava ter uma grande fé, mas quando estava no meio do deserto, quando a luta se tornou grande, quando não tinha mais os peixes do Egito, os pepinos, os alhos silvestres, as benesses do Egito, um dia esse rapaz disse: pastor, eu não aguento mais. Olha, se eu soubesse que ia ser dessa forma, se eu soubesse que ia ser desta maneira, eu não teria saído do Egito. Eu digo: mas por quê, rapaz? Não, porque enquanto eu estava no Egito, o Egito que estou me referindo era a Seita Universal, ele dizia: a minha esposa podia ir no shopping, ela podia gastar o que quisesse com o cartão de crédito, não tinha problemas, era só assinar o cheque, e eu não me preocupava com despesa, mas agora a coisa aqui está difícil. Exatamente a mesma coisa que o povo de Israel fez aqui, E um dia esse rapaz disse assim: pastor, o senhor não leva mal não, mas eu estou sentindo que este barco aí vai naufragar. Eu tenho minha mulher, eu tenho meus filhos, o senhor sabe como é que é, né? O senhor tem que entender. E eu digo: eu já entendi perfeitamente. É uma pena que naquela época eu não entendia que havia semente da salvação e semente da perdição. Porque se eu compreendesse naquela época, eu teria dito: agora eu já entendi, é porque você não é da salvação, você é da perdição. E este rapaz nos abandonou, este rapaz nos deixou, este rapaz exigiu da igreja uma indenização. Você já imaginou que uma pessoa dizer que é pastor, que é pregador, e no final das contas dizer: eu quero que Deus me indenize? Numa situação difícil, você lembra, Ivanete? Lembra disso? Uma situação dificílima, e este rapaz exigiu, e dizendo: se não me der, eu ponho a igreja na justiça. E saiu, nos abandonou, ficamos sozinhos, eu, pastor Sérgio, Ivanete, né? Todo mundo pulou fora, todo mundo chegou no meio do deserto. Não queremos este maná, nós queremos as coisas do Egito, nós queremos os benefícios do Egito. Começou a cobiçar coisas más, e ele tentou voltar para o Egito disse: aqui eu não te recebo. Aí ele foi para a Arábia, depois ele foi lá para não sei para onde, ele ficou pulando pelas nações iníquas, e até hoje vive aí como um pobre coitado. Olha, meus irmãos, o Egito oferece muitas coisas. É o G12, são as correntes de libertação, é o óleo ungido, é a água, é a rosa, é o culto da quebra da maldição. E quantos são os crentes em Jesus Cristo que desejam praticar essas coisas? Quantas são as pessoas que no momento de necessidade, no momento de dificuldade, começam a desejar um óleozinho na cabeça? Começa a desejar, ao invés de viver por fé, fazer um culto de quebra da maldição, começa a procurar essas novidades teológicas, saídas como lançamento especial do inferno. Pastor,
Quando eu era da lei, pastor, eu era professor da escola dominical, pastor Carlos Magno. Eu era líder do círculo de oração. Eu era presidente não sei de quê. Mas aqui na igreja, pastor, eu ainda não tenho nenhum cargo. Aqui eu só estou tendo a palavra. Olha, já começou a cobiçar coisas más. E Deus não se agrada disto. Nós tínhamos um rapaz aqui, fez escola, fez seminário teológico umas 2 vezes. Ele veio da Assembleia de Deus, e era aqui, falava da graça, e falava disso. Só vivia com a Bíblia na mão, e era de manhã, de tarde, de noite na igreja. Chegava aqui, ia para o nosso gabinete, e gastava horas e horas falando da Bíblia conosco. E de repente um dia esse rapaz sumiu. Esse rapaz desapareceu. E aí um dia os irmãos encontraram com ele, disseram, mas ô meu irmão, o irmão não está indo mais à igreja, o que hoje? Não sabe o que é, eu senti que lá vai demorar muito para eu ter um cargo, eu queria ser um pastor, e lá eu senti que a coisa lá é difícil, lá a coisa não é tão fácil, então eu preferi voltar para a Assembleia, porque aqui na Assembleia, rapidamente eu serei pastor e vou viver a minha vida. Você vê? Não importa se está no erro, se está pregando aquilo que não é bíblico, não importa se está cheio de doutrina de homem, ele queria cargo. Olha o povo judeu aqui. Não importava se era Egito, se era os filhos do diabo, se era escravidão, eles queriam uma boa comida. Eles queriam os peixes gratuitos do Egito. Eles queriam o alho silvestre, eles queriam os pepinos do Egito. Olha, irmãos, eu trocava de carro todo ano trocava um carro novinho. Ia na concessionária, pegava o melhor carro que tinha na época, o melhor carro que tinha era um Opala Diplomata. Todo ano eu trocava porque o Egito pagava. Eu não enfrentava nenhuma dificuldade financeira. Mas eu era um escravo das mentiras de Satanás. Eu era um escravo do falso evangelho, meu irmão. Eu não podia conhecer e muito menos proclamar as verdades de Deus. Mas hoje, com todas as dificuldades, com todas as lutas que nós enfrentamos, nós estamos caminhando pelo deserto em direção à terra prometida. Olha, eu não cobiço nada do Egito. Eu estou absolutamente satisfeito com o maná que Deus tem me concedido, meu irmão. Absolutamente satisfeito. Muito satisfeito mesmo. Em nome de Jesus. Deus que me livre de cobiçar as coisas do Egito. Deus que me livre. Deus que me livre de abrir a minha boca e dizer, mas hoje eu só estou viajando para Fortaleza, antes eu viajava para Itália, antes eu viajava para Dinamarca, antes eu viajava para Paris, antes eu viajava para Israel, viajava não sei para onde, eu prefiro voltar para a seita, pregar as mentiras, mercadejar a palavra. Deus que me livre. Se eu abrisse a minha boca e falasse isto, eu não seria servo do Deus Altíssimo, eu não seria ovelha de Jesus, eu seria cabrito do diabo. Então cobiçar coisas más, né? Veja agora, por favor, vamos voltar lá. 1 aos Coríntios. Deixa eu molhar minha garganta, que o som hoje está... fazendo a minha garganta ressecar. 1 aos Coríntios 10. Volte lá. Versículo 7. Então diz assim no versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles... Porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir. Então o segundo erro que eles cometeram, qual foi? Idolatria. Por que Deus condena a idolatria, pastor? Irmãos, porque a idolatria, qualquer tipo de idolatria, rouba a glória de Deus, e acaba lançando a glória de Deus, às vezes para uma estátua, para um ídolo, muitas vezes lança essa glória de Deus para uma rosa ungida, para um vidrinho com óleo, às vezes para uma corrente. Rouba a glória de Deus, por isso Deus não admite hipótese alguma, idolatria no meio do seu povo. Você veja os irmãos evangélicos, a igreja evangélica, os crentes de uma maneira geral, sempre criticaram os católicos por causa da idolatria das imagens, você sabe disso, né? Sempre, sempre, sempre. Mas irmãos, hoje, quantos crentes nós temos visto depositando a sua fé em objetos? Às vezes deposita a fé no óleo, às vezes deposita a fé num copo com água, às vezes deposita a fé na chave da vitória. Vem um falso pastor, um falso pregador e diz assim, nós vamos nessa sexta-feira distribuir a chave da vitória. Vai ali no mercado São José, aí compra aquelas chaves enferrujadas, sabe? Que vende nos camelôs, né? Uma porção de chave, aí diz, não está ungida, você vai receber, vai colocar na tua carteira, é a chave da vitória. Aonde você for, você vai andar com essa chavezinha e Deus vai abrir as portas para você. Deposita a sua fé num lenço ungido,
Vai ali no armazém Narciso, aí compra um pano do mais barato que tem, corta os pedacinhos, aí diz, é o lenço ungido de Paulo. E as pessoas andam com aquilo e usam o lencinho para isso, usam o lencinho para aquilo. Isto é idolatria. Às vezes os crentes, os evangélicos dizem assim, como é que pode? Os católicos idolatram muito o Papa é muito idolatrado. Irmãos, mas o problema é que eu já vi na igreja evangélica, muitos pastores serem idolatrados. Tem gente dentro da igreja evangélica que não tem nenhum temor a Deus, absolutamente nenhum, mas tem medo que se pela do pastor da igreja. Quem ouviu o programa de rádio essa semana? Vocês ouviram na noite aí que a senhora entrou no ar? Só pastor, eu ouço seu programa, eu creio nessas verdades. A senhora, como é o nome da senhora? Não, olha só, eu não posso dizer meu nome, não posso dizer onde moro, porque os irmãos aqui da igreja que eu frequento, se souberem, vão contar o pastor, e aí minha vida se acaba, como é que pode, como é que não pode? Você vê? Não tem temor a Deus. Se tivesse temor a Deus, dizia, isto é a verdade, e eu vou romper com a mentira. Não tem temor a Deus, mas um medo que se pela do pastor da igreja. O pastor que está pregando mentiras, que está enganando as pessoas, que está enchendo a mente do povo de doutrinas humanas, de vãs filosofias, mas não tem temor a Deus. Isso é idolatria. Você sabe que tem pastores que mandam na vida das pessoas? Se você cortar o cabelo, eu vou rasgar o teu cartão de membro. Você já imaginou um pastor dizer isso? Se a irmã depilar as pernas, 90 dias sem tomar ceia do Senhor, até os pelos crescer de novo. Enquanto não crescer e eu investigar os pelos da perna, não tem direito a participar da ceia. É verdade. Quando 90 dias, pastor, já acabou minha suspensão, levanta a saia para eu ver as pernas. Não, ainda está curtinho o pelinho, tem que ficar bem grande assim, igual aquelas partes de samambaia chorona, senão não pode cear. Se o irmão for à praia, 80 dias sem entrar na igreja. Está suspenso 80 dias da igreja. A tua saia tem que baixar, minha irmã. Como é que pode? Ivanete? Fica aí de pé, Ivanete. Deixa eu examinar sua saia, pastor Ivanete. 4 dedos abaixo do joelho está muito pouco. Tem que cobrir o dedinho do pé. Senão não pode mais entrar na igreja. Mando nas pessoas, meu irmão. Isso é uma coisa ridícula. Na verdade, dá uma sensação, a sensação que dá é que esses homens são muito mais poderosos do que Deus. Isto acaba gerando uma idolatria tremenda na obra de Deus, meu irmão. E Deus não quer idolatria. Se você praticar qualquer tipo de idolatria, Deus não se agrada e você vai ficar prostrado. Pastor Carlos está indo para Fortaleza. Quarta-feira eu nem vou aparecer. Não é o pastor que vai fazer o culto, isso é idolatria. Isso é idolatria, meu irmão. Se você deixa de vir ao culto porque eu não estou aqui, isso é uma idolatria tremenda. A Bíblia diz, Deus não se agrada, vai ficar prostrado, vai ficar com a vida sem poder desfrutar do favor de Deus, do favor divino. Ok? Vamos lá, versículo 8. Terceiro erro que eles cometeram. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Agora eu pergunto, que tipo de imoralidade o povo de Israel praticou, que serve de exemplo para nós hoje, né? Para que nós não venhamos a praticá-lo. Que tipo de imoralidade? Vamos voltar lá em Números. Vamos lá para o livro de Números. Estivemos ainda há pouco lá, né? Versículo 25, capítulo 25 de Números. Versículo 1 e 2. Olha aqui a imoralidade. Diz assim: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu, inclinou-se aos deuses dela. Olha, isto aqui é uma imoralidade tremenda, meu irmão. Isso aqui é uma imoralidade violenta. O povo de Deus não pode se associar com os incrédulos. Uma moça cristã, uma moça que é crente em Jesus Cristo, não pode, por exemplo, se casar com um homem ímpio. Isto é uma imoralidade aos olhos de Deus. E foi exatamente isto que o povo judeu fez. Os moabitas eram um povo pagão, era um povo idólatra, era uma nação que fazia parte da descendência de Caim, da descendência da serpente, e eles foram lá e se uniram aos moabitas.
E qual foi o resultado, pastor Carlos Magno, desta união? Os moabitas, as filhas dos moabitas, arrastaram eles para adorar os deuses pagãos. Acabaram aqui, se prostravam. O povo comeu, inclinou-se aos deuses deles. Então Deus está mostrando aqui, meus irmãos, que o seu povo não pode se misturar com as trevas. Quem é da luz não pode se misturar com quem é das trevas. Em segundo lugar, Deus está mostrando nesse exemplo aqui que a tendência é as trevas arrastar a luz para os seus maus caminhos. Está aí, ó. Olha qual foi a tendência. As moabitas arrastaram os homens e fizeram com que eles adorassem e se inclinassem aos deuses falsos. Está aqui escrito. Você sabe o que às vezes uma mulher de Deus, uma moça de Deus, e aí se encanta pela beleza física de um rapaz, e diz, não, eu vou casar com este homem, não, mas este homem é católico, não, mas este homem é espírita, não, mas não tem problema, eu tenho certeza que Deus vai agir, Deus vai operar, aí desobedece a palavra, faz associação com as trevas e se casa com o ímpio, e chegar lá na frente, vem as consequências, vem a imoralidade, por exemplo. Você sabe o que às vezes um marido obrigar uma esposa crente a ir assistir uma missa? Casou? Você agora é minha mulher. Não, você tem a sua igreja, nós vamos dividir as coisas. Um domingo você vai para a tua e no outro você vai para a minha. E obrigar a esposa a ir adorar ídolos, se prostrar diante de imagens. Obrigar a esposa, às vezes, a frequentar lugares profanos. Não, eu sou seu marido, eu gosto de tomar umas bebidas, sexta-feira e sábado eu gosto de curtir a noite, e você tem que estar comigo, e a mulher tem que ser obrigada a sentar na mesa de um bar, e ficar aturando o homem beber, o homem fumar, e palavrão daqui, e palavrão para lá, e prostituição, isso tudo é imoralidade. Ser obrigada a ter ídolos dentro de casa. Se o marido é idólatra, ele vai querer viver a religião dele. Aí vai encher a casa de imagem, e a esposa tem que suportar isso. Se é espírita, começar a botar coisa de macumba dentro de casa, irmãos, isto é uma imoralidade. Por isso que Deus está dizendo, não pode haver comunhão da luz com as trevas. Se desobedecer isso aqui, a Bíblia diz, Deus não se agrada. Razão por quê? Ficaram prostrados, ok? Volta lá, 1 Coríntios capítulo 10. Vamos voltar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 9. Outro erro que eles cometeram, né? Então diz assim o versículo 9. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras da serpente. Então qual foi esse quarto erro? Tentar ao Senhor. Colocar Deus à prova. Olha, irmãos, há pessoas dentro da igreja de Jesus que não fazem outra coisa do que tentar ao Senhor. Vive tentando ao Senhor. Oh, eu só dou uma oferta a Deus se Deus fizer isso, se Deus fizer aquilo. Se Deus abrir uma porta, aí eu vou dar uma oferta para Deus. Se Deus fizer isso, se Deus me der um aumento de salário, oh, eu só vou para a igreja se Deus primeiro converter o meu marido. Já decidi. Só ponho os pés na igreja agora no dia que Deus mudar a vida do meu marido. Irmãos, isto é tentar a Deus. Isto é tentar a Deus, Deus não se agrada disto. No sistema pentecostal, é muito comum você ouvir os pregadores dizerem assim, oh, nós vamos fazer uma grande concentração, nós vamos orar pelos doentes, pelos paralíticos, pelos cegos, e você nunca vê paralítico andar, nem cego enxergar. E ele diz assim, oh, não perca, naquele dia vai ser tremendo, oh, Deus faz, se Deus não fizer um milagre, eu rasgo a Bíblia. Você pode rasgar 500 mil Bíblias, rapaz. Deus está dizendo, olha, eu sou Deus, eu faço no dia que eu quero, na hora que eu quero, na vida de quem eu quero. Você está pensando que você manda de mim, rapaz? Isto é tentar a Deus. Isto é pôr Deus à prova. Vamos ver onde é que eles puseram Deus à prova. Vamos voltar em Números. Números capítulo 21. Confira na tua Bíblia, por favor. Números capítulo 21, versículo 4 a 6. Diz assim: então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo. E morreram muitos do povo de Israel.
Veja, se tornaram impacientes, tentaram o Senhor, provocaram Deus. Irmãos, e há pessoas que vivem provocando Deus. Se tu és Deus, olha, você já imaginou? Se tu és Deus, isto é provocar Deus, é tentar Deus. Senhor, se tu existe de verdade, faça isto na minha vida. Se tu existe de verdade, faça isto na minha vida. Isso é tentar a Deus, meu irmão. Isso é uma afronta a Deus. Agora, preste atenção. Eu quero que você veja, meu irmão, olha, que tentar ao Senhor pode trazer consequências desastrosas. Tentar ao Senhor pode resultar numa morte prematura. O versículo 6 diz o quê? Que por causa disto morreram muitos do povo de Israel. Deus disse, vocês estão me tentando, vocês estão me provocando, pega aí serpentes abrasadoras. As serpentes abrasadoras vinham, picavam o povo e eles morriam. Morte prematura. É o açoite de Deus por tentar a Deus. Como é que as pessoas vivem provocando Deus por aí afora? Toda hora e todo instante, meu irmão. Olha, Deus não se agrada disso. Você fica prostrado se fizer isto. Volte lá em 1 Coríntios, vamos voltar lá. Hoje está um ping-pong, né? Vai lá, vem cá, vai lá, vem cá. É bom que você aprenda a manejar bem a palavra, né? Vamos lá, 1 Coríntios 10, que é o texto básico, né? Versículo 10 agora. Então diz assim no versículo 10: nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Então qual foi o quinto erro que eles cometeram? Murmuração. Murmurações, queixumes, né? Olha, eu vou te mostrar Deus reclamando disso. Olha como é que é. Vai lá em Êxodo, segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 15. Êxodo 15, versículo 24. Olha o que diz aqui. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Olha as murmurações. Murmurou contra Moisés. Capítulo 16, versículo 2. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Olha aí as murmurações. Capítulo 17, versículo 3. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Olha, meus irmãos, há pessoas que estão aí há muito tempo sem ver Deus agir em suas vidas, sem ver Deus se manifestar em suas vidas, porque não fazem outra coisa a não ser murmurar contra Deus. Vive murmurando. Elas murmuram se está calor, elas murmuram se está frio, elas murmuram se o louvor foi muito longo, elas murmuram se o louvor foi curto, se a pregação da palavra passou um pouquinho da hora, demorou 1 hora de pregação, o pastor pregou demais, 1 hora de pregação, como é que pode? Se chega no outro domingo, o pastor pregou 35 minutos, mas só 35 minutos? Foi muito curto, eu queria ouvir mais. Hoje o pastor fez uma pregação muito curta. Olha, elas murmuram, meus irmãos, contra tudo e contra todos. Tem gente que vive se queixando de um, que vive se queixando de outro, e se queixa dos diáconos, e se queixa do pastor da igreja, se queixa até da própria sombra. Tem gente que quando não tem mais do que se queixar, se queixa dela própria. Murmurações e queixumes. Deus não se agrada disto. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Olha, e há um outro tipo de murmuração, que é ainda muito pior do que essa aqui que eu estou falando. Vou te mostrar. Malaquias. É o último livro do Velho Testamento, né? Antes de começar Mateus, vem Malaquias. Malaquias, capítulo 3, versículo 13 e 14. Olha aqui que murmuração terrível é esta aqui. Então diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Olha, o povo estava murmurando contra Deus. De que adianta servir a Deus? Como é que vai? Para que adianta a gente servir? Se a gente está olhando os ímpios lá fora, estão conseguindo isso, estão conseguindo aquilo, e eu que estou servindo a Deus, não estou conseguindo as mesmas coisas que eles conseguem, sabe?
São aquelas pessoas, irmão, que dizem assim: o que adianta eu ir para a igreja? O que adianta eu dar a Deus os meus dízimos, eu dar a Deus as minhas ofertas? De que adianta eu fazer tanta coisa para Deus, se Deus não está me dando isso, se Deus não está me dando aquilo, se Deus não está satisfazendo aquilo que eu desejo? Irmãos, isto são palavras duras contra Deus. São palavras duras. Deus disse: olha, são palavras duras contra mim. Olha, toda pessoa que murmurou contra Moisés tornou-se um inimigo de Deus. Como o povo de Israel murmurou contra Moisés, eu te mostrei já antes, né? Até a irmã dele, Miriam, houve um dia que a irmã dele disse assim: mas como é que pode Moisés, meu irmão, casar com uma mulher cusita? Não pode, não admito uma atitude dessa, ele não tinha o direito de se casar com esta mulher. Oh, Moisés prega e não vive, não aceito isto. E começou a murmurar contra Moisés. E quando Miriam estava nesta murmuração violenta, então Deus apareceu e disse: Miriam, o negócio é o seguinte, presta atenção. Moisés é o líder. Fui eu que escolhi Moisés. Então você não se meta com a autoridade que eu constituí. Você não tem o direito, Miriam, de fazer isto aqui. Olha, e Deus, para mostrar que ele não aceita hipótese alguma que se levantem contra a autoridade que ele constitui, Deus disse: olha, Miriam, por causa disto, você vai ficar leprosa. E a lepra apareceu na mesma hora sobre Miriam. Murmuração. Agora, Paulo disse aos coríntios que eles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Quem é este exterminador aqui, pastor? É um anjo de Deus, meus irmãos, que executa a disciplina de Deus. É um anjo que executa a disciplina de Deus. Então, meus irmãos amados, nós temos que ter muito cuidado, viu? Muito, muito cuidado, para que não saia nenhum tipo de murmuração da nossa boca. Eu me pelo de medo disso aqui, sabia? Eu tomo um cuidado, porque nós temos uma tendência de murmurar contra tudo, né? Nós temos uma tendência, parece que a carne gosta de murmurar, gosta de se queixar. Olha, não deixe sair murmuração da tua boca. A Bíblia diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. A palavra diz: em tudo dai graça. Você sabe o que significa em tudo? É em tudo. Até quando acontecem coisas que não são muito agradáveis para a gente. Mas a gente tem que dizer: graças a Deus, Deus está no controle. Se essa situação está ocorrendo, é porque Deus permitiu e vai cooperar para o meu bem. Eu creio nisto. Ao invés de murmurar: mas não entendo, como é que pode, eu não aceito essa situação, como é que é possível uma coisa dessa? Oh, eu decidi servir a Deus, e eu pensei que eu ia ganhar muito dinheiro servindo a Deus, e agora estou vendo que a coisa é diferente. Irmãos, esta pessoa não queria servir a Deus nada, esta pessoa queria se servir de Deus. Ela não queria servir a Deus, é um enganador, é um mentiroso, viu? Então, cuidado, meu irmão, não deixe sair murmuração da tua boca. Não murmure, não te queixe. Não murmure contra o teu irmão. Não murmure contra o teu marido incrédulo, contra a tua esposa que não está lá muito bem. Não murmure contra teus filhos. Não murmure contra o pastor da igreja. Não murmure contra nada, absolutamente nada. Porque se você murmurar, a Bíblia diz: Deus não se agrada. E quando Deus não se agrada, você fica prostrado. Amém? Amém? Então vamos terminar a mensagem desta manhã. Volte lá em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios 10, versículo 11 e 12. Então Paulo disse assim: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa. Olha como é que Deus é tremendo, né? Deus permitiu que sobreviessem essas coisas como exemplo para eles, judeus, e foram escritas na Bíblia para advertência, para nos advertir, para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Depois no versículo 14 ele diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Então veja, eles tiveram cobiça, eles tiveram idolatria, imoralidade, eles tentaram ao Senhor, eles murmuraram. E agora, mais uma vez, o Espírito Santo diz aqui: fugir da idolatria. Quer dizer que você não pode misturar cristianismo com paganismo. Não pode haver misturas.
O que você hoje mais vê dentro da igreja de Jesus Cristo são as misturas. E Deus está dizendo fugir da idolatria. Não pode misturar cristianismo com paganismo. Você acha que Deus vai responder uma pessoa que diz assim: ó, eu preciso que Deus me atenda e eu vou acender uma vela para não sei quem. Não, eu vou fazer uma corrente de 12 sextas-feiras. Eu vou fazer uma romaria ao túmulo de Padre Cícero lá em Juazeiro, no Ceará. Você acha que Deus vai atender uma pessoa que diz: não, para Deus abrir a porta, eu vou ungir a minha cabeça com óleo. Eu vou pegar uma rosa ungida para o demônio sair dentro da minha casa. Você acha que Deus atende isso aqui? Irmãos, Deus não quer essas práticas pagãs no meio da sua igreja, no meio do seu povo. O que ele está dizendo aqui? Fugir da idolatria. Fugir é para fugir mesmo. Não é para você ficar de longe olhando, observando. Porque tem gente que faz isso, né? Fica, sabe, em volta da idolatria. Não foge, fica ali, sabe? Se aparecer uma chancezinha, né? De repente vem um vizinho de lá: não, tudo bem, você é da graça, você é um eleito, você é um predestinado, mas você está enfrentando essa luta aí. Olha, fala o seguinte, olha, tem aqui um óleozinho daqui, ó. Esse aqui é bater e valer. Não precisa o pastor Carlos saber não. Dá uma ungidazinha nos teus documentos. Unge lá a cabeça do teu marido que está bebendo, para Deus tirar o vício. Daqui a pouco está a pessoa envolvida com idolatria de novo. E Deus está dizendo: fugir da idolatria, fugir da idolatria, fugir da idolatria. Então, todas estas coisas, meus irmãos, foram escritas para advertência nossa, Paulo diz. Por que Deus está nos advertindo? Para que nenhum de nós caia no mesmo exemplo de erro, no mesmo exemplo de desobediência que o povo de Israel caiu e fiquemos prostrados. Se você incorrer nos mesmos erros, se você praticar as mesmas coisas erradas que eles praticaram, Deus não vai se agradar de você e você vai ficar prostrado. Então está aqui. Foram escritas para exemplo, né? Lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa. E hoje Deus permitiu que eu trouxesse à igreja esta palavra, que eu trouxesse à igreja estes exemplos para advertência à tua vida. Deus está advertindo você. Tem pessoas aqui que estão sendo severamente advertidas. Tem pessoas aqui que Deus está advertindo. Tem pessoas aqui que cobiçaram coisas mais, têm cobiçado coisas mais. Tem pessoas aqui que têm praticado idolatria, que têm praticado imoralidade, que têm mantido comunhão com as trevas, que têm que se associado a pessoas ímpias. Tem pessoas aqui que têm tentado a Deus. Tem pessoas aqui que têm murmurado contra Deus. E Deus está dizendo: olha, isto é para advertência tua, para que não sobrevenha a tua vida o mesmo que sobreveio a vida do povo judeu. Para que não sobrevenha a tua vida disciplina, correção e açoite. Para que amanhã Deus não diga: não me agradei de ti, razão pela qual tu ficasse prostrado na vida. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus falou à igreja nesta manhã. Em nome de Jesus.